Credilar tem condições que cabem no seu bolso. Financiamento até 100% caixa. Parcelas menores que um aluguel. Use seu FGTS como entrada ou parcele direto com a construtora. Seja Praia Grande, São Vicente, Mongaguá ou Guarujá. Aqui você pode. Empório dos Colchões. Qualidade de vida começa na cama. Seu sono é nossa especialidade. Na Avenida Washington Luiz, 453, em Santos. E a nova loja exclusiva Simmons, na Avenida Marechal Malé, 1603, Praia Grande. Empório dos Colchões. MD Soluções, especialista em acústica, drywall e reforma prática. Ligue 13 3345 5090 ou nos faça uma visita na Rua Lucas Fortunato 49, Vila Matias, em Santos. MD Soluções. The white zone is for immediate. JN Madeiras e Ferragens, há mais de 12 anos, orientando e vendendo tudo em produtos de qualidade para você, consumidor e marceneiro. Consulte-nos em nossas mídias sociais ou nos faça uma visita em nossas unidades, no Guarujá, Avenida Ademar de Barros, 1215, e Bertioga, Avenida Marginal Rodovia Rio Santos, quilômetro 217. JN Madeiras e Ferragens. Decor News 360. Patrocínio Credilar. Aqui você pode. Apoio Empório dos Colchões. MD Soluções. Olá, amigos. Hoje nós estamos aqui na Artefato da D&D, essa loja maravilhosa, um ambiente mais bonito e elegante, né, com muito design do que o outro. Esse que nós estamos aqui é do Fabiano, muito interessante, bem harmonioso. Escolhemos. E hoje eu estou com um arquiteto, eu não vou dizer menino, né, por respeito ao profissional, mas de fato é um jovem talento da nossa arquitetura nacional e que nos enche de orgulho, é o Júnior Andrade. Esse arquiteto, simplesmente, ele fez um palácio lá na Arábia Saudita e que ficou um sucesso tão grande, que hoje esse profissional de 28 anos, ele está em 3 continentes diferentes com obras assim, um projeto melhor que o outro. E a Decor News, obviamente, não podia deixar de entrevistá-lo. Grande prazer ter você aqui no nosso programa, Júnior. E eu queria que você comentasse dessa aventura que foi para você fazer um projeto lá na Arábia Saudita. Como isso aconteceu? E eu digo assim sempre, né? Nada é obra do acaso. Sim. Tudo é Deus que nos tem nosso caminho, né? Tudo bem? Como é que você está? Bom, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui na Decor News, né? Falando com você, um programa, enfim, de renome hoje no cenário brasileiro. E, enfim, essa obra do Palácio realmente, né?
chamou muita atenção, né? E como a gente estava conversando aqui antes, né? Embora fale, pô, arquiteto é estrela, 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 né? Mas novamente, estrela tem que estar no céu para brilhar, né? E tudo começou em 2020, né? Então Recente, né? recente, então é um projeto que... Júnior, como é que você conseguiu esse cliente? É a maior dúvida que todo mundo... Como é que esse shake chegou em você? Porque você imagina assim, né, Júnior? Você é um talento, né? Sim. É um profissional bacana, legal, tem várias ideias. Mas a gente imagina que para chegar, para fazer um palácio em um outro país, uma outra cultura totalmente nossa, a gente imagina, bom, eu mesmo imaginei, falei, olha, ele deve ter uns, sei lá, uns 50, 60 anos, 30, 40 anos de profissão, entendeu? Viaja muito lá e passou lá e gostaram dele, mas conta como é que foi, então, vamos lá. Na verdade, até por ser novo, inclusive não me incomodo quando me chamam de menino, né? Isso é normal, todo mundo fala, pô, eu achei que você ia ser um cara de, sei lá, de pelo menos uns 45. Tá vendo? Não sou só eu. Não, mas alguns clientes, inclusive, né, chegam, né, e aí quando eu revelo minha idade, falam assim, pô, não tem condição você ter essa bagagem com pouco tempo, né? Tipo assim, foi seu pai que fez? Não, eu quero falar com seu pai, né? Eu quero falar com seu pai, né? Seu pai é do setor e é as perguntas, e não é, né? Eu vim de uma família, enfim, inclusive carente lá da Bahia, né? Sou baiano. Você é um bom baiano, né? Baiano. Você não nasceu, né? Você sempre estreou, já estreou. Já. Na Bahia falam disso. Mas o projeto do Palácio, ele chega em 2020, né? Novamente, eu sou uma geração que está muito antenada no marketing, no posicionamento no Instagram. E foi um cliente que veio pelo Instagram, né? Eu fiz um projeto em 2019, uma casa. E essa casa, várias páginas internacionais, de forma orgânica, né? Sem estar impulsionado, nada, começaram a postar essa casa em páginas americanas. E aí vai entrar o papo do estrelismo. O meu cliente, ele entra em contato com alguns escritórios americanos. E ele falou, a condição eu quero que você venha na Arábia Saudita. E os escritórios falavam, não vou. Você tem que vir aqui nos Estados Unidos. Por coincidência, né? Tipo assim, eu que tenho até lá, eu que sou o cliente, você não quer vir até aqui no meu país? Isso, você não quer visitar, você não quer... E, inclusive uma coisa, né, que... Não sabiam eles, né? Quem era o cliente. Exatamente. E uma coisa enfim, que a gente busca até hoje, né? De ter esse contato, de visitar, né? Imagine você como cliente, você quer que o arquiteto, o profissional vá lá no seu terreno, conheça. E aí entram em contato, ó. Vamos começar a abrir, né? Eu falei com a Nay tá ali. Falei assim, Nay, falou assim, que nada, esse cara aí vai querer um arquiteto baiano, quer fazer um projeto de um... Aí começamos a reunião, cara lá vestido de árabe, enfim, e aí falou assim, ó, gostei muito do seu projeto, mas tem duas condições. A primeira, eu quero saber uma prévia de valores, né? E a segunda, você tem que vir aqui na Arábia Saudita. Sim. Eu falei, pô, a prévia Ele já falou pra você que queria um palácio já? Não. Não. Aí que tá o detalhe. Aí que tá o detalade. Aí eu falei, pô, pra eu passar uma prévia de valores, eu preciso saber, né? O que eu vou fazer. É claro, como é que eu vou passar uma prévia ali? Aí ele falou, ó, é simples. É uma casa no meio que é pra mim, né? E eu quero 4 casas, uma pra cada filho, 2 de cada lado. Eu falei, pô, fiz uma conta, falei assim, pô, uma casa maior, quantos metros? X, deu um valor. E aí, na hora que falou assim, tá bom. Acordo com o valor. Eu falei, foi barato, o árabe não querer negociar, foi barato. E aí ele começou a falar assim, é o seguinte, eu quero um palácio. Eu quero 2 cascatas de 17 metros dentro da minha casa. Peraí, calma, vai devagar, peraí. É 17 metros. De altura, 2, né? 2, não é uma, é 2. Né? Dentro da casa dele. Dentro do palácio. Vocês né? já estão vendo aí as imagens, as fotos, não é mentira nossa, vamos lá. Eu quero um elevador que saia do subsolo e pare na minha suíte com um carro, que eu vou parar com o carro, eu quero que saia do subsolo e pare lá. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos com calma, a gente tem que ir entendendo aos poucos. Não é um elevador normal. Não, um elevador... É um elevador que ele entra com o carro e para na suíte dele. Tá. Simples, coisa já simples. quer ir para a suíte dele, já desce do carro, já vai lá, toma o seu banho e tal, já vai relaxar. Você quer ficar na sala, para ali com o carro na sala e já vai ver lá o... Isso. Simples, né? Coisa simples. Eu sou dono da maior hamburgueria do mundo, né? Chama I'm Hungry, né? Se você quiser, olha aí no Guinness Book, é equivalente a 10 quadras de tênis de tamanho aqui na Arábia Saudita. E eu gosto de recordes, então as cascatas é por conta disso, né? Então eu quero... Já logo imaginei. Eu quero ter o selo Guinness como a residência que tem as maiores cascatas residenciais do mundo. E eu quero pista de boliche. Isso conversando com você já lá na Arábia? Aqui.
aqui no Brasil. Passando o briefing pra mim, passando as informações. E aí eu comecei a pensar, pô, aquele valor que eu passei, não é isso. O cara falou uma casa... Entendeu? O cara ficar sem dormir uns dias, entendeu? E só sorrindo, e só sorrindo. E aí fez um briefing com uma série de coisas que ele queria. Eles são muito... A questão muçulmana, queriam uma mesquita dentro e por aí vai. Pista de boliche, piscina coberta. Eu quero uma piscina de 300 metros quadrados e por aí vai. Quanto? 300 e um pouquinho, né? Depois ficou até 300 metros quadrados, gente. É um parque aquático. Tá. E aí foi, João. E quando você foi pra lá? Como é que aí foi isso. Aí a história, ele passou o briefing, eu falei, não é mais esse valor, né? Tivemos que aumentar. Tivemos que aumentar um pouquinho, por causa da cataratinha ali e tal. Exatamente. Elevadorzinho, né? Leva uma carga boa, a Lamborghini dele, a Ferrari. Exatamente. E aí, dessa reunião, até chegar na Arábia Saudita, foram 15 dias, né? Você tá brincando? 15 dias depois, 15 dias eu já estava na Arábia Saudita, em Jeddah. E aí, cheguei lá, o terreno, enfim, 6 mil metros quadrados de terreno. O terreno hoje está bem próximo da região onde tem a prova da Fórmula 1, que é o circuito interno de Jeddah. Sim. É um circuito interno, né? Então ele também pensou, que ele já tinha contatos no governo, sabia que ia ter, né? Ele falou assim, aqui vai ser meu camarote. Então, conhecemos e tivemos lá novamente outra reunião. A reunião começou 9 horas da manhã, acabou 11 da noite. E me lembro... Sim, no mínimo, né? E aí, detalhe, né? Foi só a introdução, né? Depois vai seguir o resto dos dias. Né? E aí, quando acaba, João, a reunião, ele fala, Júnior, eu quero que você traga amanhã, né? Uma planta baixa para eu saber se de fato você... Não, peraí. Ele tá achando que é fazer hambúrguer, né? Exatamente. Você falou pra ele, não é bem assim, calma aí. Você quer que amanhã eu traga uma planta baixa de tudo que você me pediu nessa reunião de hoje. Você falou pra ele, você teve peito de falar pra ele, não é hambúrguer. Não tive peito, é o pior que eu não tive. E aí eu peguei e falei pra ele, tá bom, amanhã eu vou trazer, eu faço um sketch em casa e trago só pra gente dividir aqui mais ou menos, não precisa estar tudo perfeito. Meu Deus. E aí no caminho, né, indo pro hotel... primeira vez que eu entro num Rolls Royce, né? E aí, enfim, coisa simples, né? Pego de táxi. Coisas do Oriente. Pego de táxi. Isso. E aí, ele foi levar a gente, né? E tava com o Thiago, que foi comigo, inclusive um amigo, cliente. E aí... De tradutor, né? Isso. E aí, quando eu chego lá no caminho, a gente tava 40 minutos do hotel, eu falei, eu aprendi uma coisa. A gente sempre deve entregar mais. Eu não vou entregar só uma planta, eu vou fazer um 3D aqui, pelo menos, pra ele ver como é que vai ficar o palácio, porque o palácio já tava na minha cabeça. E aí, João... De um dia pro outro. Isso. Louco difuso. Tá precisando de projeto rápido aí, você que, né... Pode falar com o homem aqui. Não me procure. Não, procure ele sim, que palácio é de um dia para outro. Imagina você que tem a sua cobertura, né? A sua casa aí de 500 metros quadrados, 1000 metros... É Juliano Andrade, procure ele. Vou botar o telefone aqui embaixo pra vocês, tá bom? E aí, fomos e aí, liguei para os arquitetos do escritório, a Crisla e o Bruno, são dois parceiros que estão até hoje com a gente. Falei assim, Cris, Bruno, vou ficar aqui, o palácio na minha cabeça eu tenho que tirar, aquela agonia de criar. Imagina. Eu falei assim, eu quero tirar isso da minha cabeça porque amanhã eu quero mostrar pro cara e eu aprendi que a gente tem que sempre entregar mais. No próximo bloco, você vai ver o início desse projeto. Nós vamos mostrar para vocês e continuamos com esse papo incrível aqui com o Juliano Andrade. A Credilar tem condições que cabem no seu bolso. Financiamento até 100% caixa. Parcelas menores que um aluguel. Use seu FGTS como entrada ou parcele direto com a construtora. Seja Praia Grande, São Vicente, Mongaguá ou Guarujá. Aqui você pode. The white zone is for immediate.
JN Madeiras e Ferragens. Há mais de 12 anos, orientando e vendendo tudo em produtos de qualidade para você, consumidor e marceneiro. Consulte-nos em nossas mídias sociais ou nos faça uma visita em nossas unidades. No Guarujá, Avenida Ademar de Barros, 1215 e Bertioga, Avenida Marginal Rodovia Rio Santos, quilômetro 217. JN Madeiras e Ferragens. Bom, nesse bloco aqui nós vamos voltar, né, com essa aventura incrível das Arábias, né, falando um pouco. Bom, você teve menos de 24 horas para fazer uma apresentação, tá, para esse cliente muito especial lá da Arábia. E você, como se exige muito, e tem uma equipe também que se exige demais, nessa questão do profissionalismo, da atenção, foi um grande desafio. A pergunta que eu tenho que fazer nesse bloco é: deu tempo? Como é que foi isso? Na verdade, como foi isso? Foi loucura. Não tem outra palavra para resumir, né? Então, eu cheguei meia-noite no hotel, né? E a diferença de fuso são 6 horas. Então, era 6 horas ainda aqui no Brasil. E aí, tava louco de fuso, enfim, na loucura. E aí, trabalhei ali até umas 2 horas no projeto. E aí, liguei pro Bruno, liguei pra Cris, 2 arquitetos do escritório. Falei assim: vocês continuam, eu vou dormir aqui 3 horinhas. E daqui a pouco eu acordo e continuo. E aí foi isso. Quando foi 3 horas da manhã, a gente tinha reunião marcada para as 9 da manhã. Podia ter sido umas 11, um almoço? Seria uma boa, né? E aí, passei para eles, acordei, continuei trabalhando, falei, tá faltando outras coisas. Não, vamos pegar os pontos principais que o cliente pediu, né? Sim, Ele sim. quer uma fonte na frente da casa, que igual em Dubai, a fonte de Dubai, né? Que é em uma região lá central, em downtown, em Dubai, que tem uma música e a dança das águas. Então, vamos pegar isso, a cascata, o elevador, vamos colocar esses elementos principais para mostrar para ele. E aí, fui muito disso, peguei, continuei. Quando foi 9 horas da manhã, a reunião, o telefone tocando do quarto, falei, vamos tentar marcar para depois do almoço, tô morto, não tem como. Fui, né, fizemos uma apresentação, né, para você ter noção, João, meu computador não aguentava o que a gente tava fazendo de tão grande que era. Um grande arquivo. Enfim, a gente trabalha com SketchUp, com modelos 3D, falei assim, não dá. Aí a primeira coisa que eu falei, pra reunião eu preciso providenciar um computador. Aí eles falaram, não, beleza, tá precisando, a gente compra aqui e chega pra apresentação. Passei, finalizamos, e aí chego pra apresentação. Era 9 horas, marcando só depois do almoço, foi começar 3 horas da tarde. Não é o nome lá Abu Omar, o nome dele. E aí, cheguei lá para apresentar, né? Pro Abu, a gente fala de Abu, né? Eu sempre projetava o projeto do Abu. E aí, quando eu chego para apresentar, que eu abro a tela e ele vê o 3D, ele simplesmente levanta e começa, né, falar palavras árabes, agradecendo a Allah, enfim. Bom, quando ele agradece a Allah é porque realmente ele gostou. Dele levantar e falar as palavras antes de falar lá, você não sabia se ele estava gostando ou xingando. Não, porque eu falo que a impressão nossa, principalmente com a cultura árabe, por ser uma língua muito difícil, né? A gente sempre acha que eles estão rosnando e brigando com a gente. E aí eu olhava pro Thiago e o Thiago falou... Fala, Thiago, pelo amor de Deus, ele gostou? Ele tá falando, não, o Thiago, e aí? E aí ele falou, Júnior, continua a apresentação. Eu falei assim, sim, velho. Ele falou assim, só continua. E aí eu terminei a apresentação e ele ficou encantado, perguntou se era o projeto final. Eu falei assim, não, né? Isso é só uma amostrinha. Isso é uma amostra, ainda temos muito trabalho pela frente, sim, né? Dúvida. E a gente tava na Bahia ainda, né? O escritório não tava em São Paulo ainda. A gente já tínhamos projeto aqui em Itu, Vinhedo, mas a gente não tinha escritório ainda em São Paulo. Baiano com estrela. E aí... eu falei com a Nai, liguei pra Nai e a gente tinha um chamado plano de ação, que era contratar 15 pessoas específicas para esse projeto. Sim. Por quê? Imagina. Porque ele aceitou a segunda proposta. A complexidade toda, né? A complexidade, ele aceitou a segunda proposta, mas tinha um outro ponto além de ir lá, né? Uma prévia de valores, um outro ponto. Eu quero isso em 30 dias, né? 30 dias... O que ele quer em 30 Ele dias? queria vídeo de todo o projeto, são essas imagens que estão passando aí para vocês. Mais né? razoável, né? Isso, mas teria que ter uma equipe muito grande. E, enfim, apresentei, ele ficou apaixonado e ia ficar mais 3 dias em Jeddah. E ele simplesmente falou, o seguinte, daquele contrato que a gente falou, você vai vir aqui 20% de bônus, né? Porque eu gostei, porque você entregou mais do que eu te pedi. E a segunda coisa, você vai para Dubai agora, com tudo pago para você ficar na suíte que eu fico. Você vai conhecer alguns lugares que eu amo em Dubai. Eu quero ver essas fotos. O pessoal depois manda aí.
Para descansar, para ficar, se inspirar mais ainda. E aí ele falou, não, tem uma cascata no Dubai Mall que enfim, que eu gosto muito daquele design, eu quero que vocês vão para lá. E o gerente dele falou na hora, né, com a gente, eu falei assim, não, mas não tem voo agora. Eu falei assim, não, arruma o voo e coloca eles dentro, enfim. E aí saímos, só passamos no hotel e fomos para Dubai. E aí a Nai acionou o plano de ação e aí levamos isso aí em fevereiro. Carnaval no Brasil, antes da pandemia, né? E aí, antes da pandemia, levamos 12 arquitetos. Contratamos arquitetos aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. O melhor time que a gente conseguiu montar para fazer esse projeto, inclusive renderizamos, né? Quem sabe da etapa de renderização, que é gerar as imagens, fotorrealismo. Uma parte desse projeto foi feito na Holanda, né? Outra parte aqui no Brasil. Então, assim, investimos, enfim, na maior qualidade que a gente conseguiria entregar para o cliente. E a execução do Palácio, da obra mesmo? Essa execução começou, né? Mão de obra deles lá. Isso, tá em execução, vai rodar as imagens aí da execução, a obra grande, maquinário pesado, né? E aí a gente teve que na verdade, a gente aceitou o desafio e foi aprendendo com o desafio, né? O que é isso? O projeto é muito complexo, teve que ser calculado com a equipe no Canadá. Então, o cálculo estrutural e toda a parte que eles falam, eles falam MPs, né, que é mecânico, elétrico e plumbing, que é a parte hidráulica, né, e ar-condicionado estrutural, tudo isso foi calculado no Canadá. Então, a gente passou o ano de 2020, né, e, na verdade, entregamos o projeto, a primeira etapa, terminamos quase no final de 2020. Ele gostou, contratou a gente, o projeto de interiores, vai ter imagens também do projeto, porque, enfim, gostou muito. E a gente passou o ano de 2021 nessa parte de compatibilização de projeto muito complexo, muito complexo. Balanços enormes, a piscina, por exemplo, tem um fundo de vidro, 300 metros, pode-se dizer que tem ali 150 metros quadrados de vidro, então um vidro especial que vai ser desenvolvido para esse projeto, e por aí. Quando mais ou menos, Júnior, vai estar finalizando realmente, assim? A obra? Pelo menos, A obra provavelmente vai estar finalizando entre 2 anos e meio e 3 anos, né? Daqui, vamos para 2024, 2025? 2024, 2025, mais ou menos, né? Estamos indo para lá, aguardem, 2024, 2025 nós estamos indo para lá, nós vamos filmar tudo, para a inauguração, vamos filmar. Com certeza. Vamos filmar tudo. E aí começou já a obra, né? Vai ter algumas imagens aí para vocês de movimentação, enfim. Mas foi de fato um desafio muito grande. E nessa execução, você retorna para estar acompanhando, ver realmente se tudo está Sim, a gente, depois disso, né, embora teve pandemia, eu falo que a pandemia, eu nunca viajei tanto como foi na pandemia, tive lá outras vezes, tanto em Dubai como na Arábia Saudita para atender ele. É um conhecimento tanto de fornecedores, materiais, metodologias construtivas e muito mais. A questão cultural muda muito. Muito importante, né? Muito importante. Então, tem coisas que por exemplo, que salas de homens e de mulheres é uma coisa que é típica deles, né? Sim. E que no Brasil que a gente não tem. Então, tem isso. Isso. Então, o respeito que a gente tem, inclusive, de entender a cultura deles, porque às vezes você coloca uma coisa aqui que pode soar como desrespeito, tipo, você não... Você tem que estudar, né? Exatamente. Você tem que entender. Então, essas idas lá foi muito para imergir no projeto também e entender a cultura deles. Detalhes, por exemplo, no forro, em alguns lugares, em alguns quartos, a gente coloca uma seta para onde está Meca. Olha, que legal para eles fazerem nas orações. Tem que saber onde é que está a Meca para se direcionar na oração. Então, assim, tem vários detalhes no projeto que são tipicamente culturais de lá. Específico de lá, realmente deles. Exatamente. Então, a gente tem que entender... Como eu falo, acredito que a arquitetura é para pessoas, né? Ouvir o cliente, estudar a sua cultura é muito importante, né? E o profissional, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Ainda mais de uma cultura, de um país todo bem diferente do nosso, né? Com certeza. Eu falo que a gente interpreta sonho, que a gente tem... às vezes é mais psicólogo do que arquiteto, né? Como é projeto para pessoas, né? Como eu ia falando, a gente tem uma linha de projeto, isso aí é uma coisa que marca a nossa arquitetura, mas mais do que isso, né? Entender que quem vai se relacionar com a obra criada não sou eu, é o outro.
Então, pensar no outro, na cultura do outro, nos costumes. Pô, tem gente que chega em casa e deixa o sapato já na entrada. Então, vamos pensar. Não é meu caso, não tá falando isso não. Não tô falando... Ninguém me dedou, Não. Então, eu acho que entender costumes, né, e cultura é extremamente importante. E principalmente, né, hoje a gente está bem presente no Oriente Médio. Se eu quero projetar para fora, e eu sempre falo isso às vezes no meu Instagram ali, eu quero fazer projeto para fora. Beleza. Primeira coisa, além da arquitetura, que você tem que entender como é feito, metodologia construtiva, tô falando de parte técnica, a principal é a cultura. Né? Muda muito, né? Então, esse projeto teve várias peculiaridades, teve... Só para encerrar um pouquinho aqui, a questão da mesa. Tem uma mesa de jantar com mais de 20 lugares. São 22 lugares, a mesa principal do palácio, né? Eles gostam de receber, as famílias são grandes, os filhos moram no complexo. Deve ter muito isso com a família. Tem muito forte, então. E a cozinha foi uma cozinha industrial pensada realmente para poder atender isso. E então, assim, uma mesa de 22 lugares, assim, e a sala de jantar foi de fato a gente fez como se fosse um restaurante, né? Então vai aparecer as imagens aí, então um banheiro grande para atender essa sala de jantar, mas enfim, Olha, gente, vocês estão vendo que isso aqui era para mais de um programa, né? Mas a gente vai voltar sim. No momento do desenvolvimento, né, que o projeto vai andando, a gente vai estar acompanhando também juntos, e depois nós vamos fazer um super programa quando a obra já estiver sendo finalizada, e possivelmente a gente vai assim até fazer eu faço questão da gente poder estar lá na inauguração, que vai ficar uma coisa maravilhosa. E eu vou deixar a dica aqui, num outro programa que não vai demorar muito, nós vamos falar dos outros projetos, porque a repercussão e o sucesso está sendo tão grande que você já tem mais projetos em 3 continentes diferentes. E, inclusive, nós vamos falar da Lamborghini. Conhece? Quero que você fale do projeto Lamborghini num próximo programa que a gente vai marcar. Com certeza, João. Vai ser Eu sei que você gosta de desafio. Eu gosto de desafio, mas, novamente, eu quero agradecer pelo convite. Acho que esse está sendo um momento importante, né? De estar registrando, não só da minha carreira, do meu escritório, mas um momento dos arquitetos brasileiros de estar tendo olhos, né? E aqui tá abrindo mercado. Isso, e aqui no seu programa, nesse espaço que você está abrindo pra gente tá registrando isso, enfim, acompanhando, porque a gente vai ver o projeto pronto, tudo aqui no seu programa. Mas muito obrigado pelo convite e logo vou estar falando do projeto da Lamborghini aqui com vocês. Grande sucesso para você, para toda a sua equipe, pelo teu jeito espontâneo de ser, pela tua simplicidade. E eu adorei saber que você tem bom ouvido, de ouvir as expectativas e os sonhos, porque vocês realizam sonhos, independente de ser um quarto e sala, tá? De um kit, de um palácio. Você ouve, você escuta, você entende. É o que você falou, você quer dar o seu melhor para aquela pessoa poder viver o melhor da vida dela ali. Parabéns e grande sucesso. Obrigado, João. Tamo junto. Decor News 360. Patrocínio Credilar. Aqui você pode. Apoio Empório dos Colchões. MD Soluções. The white zone is for immediate...